Boa noite, pessoal. Vamos chegando porque hoje a live é especial, com um convidado super especial. Tô deixando aqui fixo o comentário. Nosso tema hoje é corneoterapia. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui, peraí. Agora estão me ouvindo e estão me vendo, né, gente? Vamos ver o convidado que já chegou, que é pontualíssimo. Opa! Oi, Boa noite, meu amigo. tudo bem, Ana? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui no final do expediente, né? Atendeu muito hoje? Já bastante, graças a Deus. É Hoje, isso aí. ontem estava voltando de viagem, de curso, né? E hoje eu ainda falei mais cedo com o pessoal. Gente, é bom demais trabalhar com estética, né? Eu pude fazer até uma caminhada hoje de manhã. Pensa bem. Você viajou ontem? Viajei para Curitiba esse final de semana e voltei ontem. Aí cheguei em casa. Ó, ontem que foi que dia? Segunda, né? Tá certo. Eu já tô toda louca aqui. Cheguei ontem e hoje ainda vim atender, mas consegui dar uma caminhadinha de manhã, dar uma esparecida, né? Porque a gente trabalha final de semana, a gente fica meio louca assim, não fica? Eu não viajo faz muito tempo, viu? Eu tenho dado muita aula, mas tudo na versão online agora, né? As nossas pós. Online. Mas, Mas mas também dá um bug, né? Eu vi que você postou uma vez aí um tempo atrás que deu uma bugada na aula online, não foi? sim, dá. Então, mas eu tenho agora, eu já aprendi, viu, Ana? Até para os colegas aí que dão aula, estão nesse mundo virtual, os intervalos têm que ser um pouco mais frequentes. Não é igual no presencial que você está lá em pé, você não para tanto, né? Sim. Se para, a gente faz aquele coffee de meia hora, já é suficiente. E aí no online eu estava fazendo intervalos de 15 minutos, então aí eu tô sendo um pouco mais disciplinado, sabe, em manter os intervalos, porque senão a gente cansa bastante. Essa luz, né, essa luz aqui que tem Exatamente. da tela. E uma coisa que melhorou muito foi depois que eu comecei a tomar luteína. Ah, porque Depois que eu protege, né, comecei a tomar, a mácula, né? Do olho. protege. É porque a gente não tem naturalmente a gente não tem essa síntese, nosso organismo não sintetiza, né, esses carotenoides importantes e a nossa alimentação, pelo menos a minha, não é tão boa, não provê os miligramas que eu preciso. Então eu ganhei de presente, né, o Blue Lutein, que é aí acho que eu uso 300 miligramas, e aí melhorou bastante. Então é como eles usam até o apelo, né, é o óculos de sol natural da Natural. pele, então melhorou bastante. Eu tenho tomado cuidado, porque depois daquela bugada lá. E outra, vou confessar uma coisa que já deve ter acontecido com você, tá? Já deve ter acontecido. Na aula presencial, a gente começa a falar, chega no final, você olha na carinha do povo, aquela cara de cansado, e você também às vezes se sente cansado. Chega nos últimos slides, eu até procuro deixar nos últimos slides da minha aula, deixava coisas mais não tão importantes, porque aí a gente passa um pouco mais rápido. A gente vê quando o professor fala, nossa, ele começou a pular slide igual louco. Por quê? Bateu o cansaço. É verdade. Se ninguém perguntar nada, eu vou indo, né? Agora, na É, versão online, a gente tá sentado, o cansaço físico é bem menor, mas o é. mental O mental é pior. maior, maior. Então, por isso mesmo, né? Então, assim, quando a gente dá aula sentadinho aqui, o corpo não cansa. Então, você tá assim, eu tô de boa, tal, vamos continuar. E aí, minhas aulas no online, Ana, elas duram mais, começaram a durar mais. Né? Eu lembro que no presencial a gente começa lá 8h30, dá meia hora de intervalo de manhã, almoço, 1h30, e chega lá para 5 horas, 5h30, já acabou. Teve aula minha que foi até 7h30, 8 horas, mais de 8 horas da noite. Eu Né? sei disso, eu já fiz vários cursos online com você e Então, realmente é pauleira, mas a gente acha que a gente não cansa, mas quando termina, quando eu termino o curso online, eu me sinto sugada, assim.
Eu me sinto, parece que eu não consigo fazer mais nada. E tem outra coisa, né? Os alunos, né? O número de alunos aumentou e, consequentemente, o número de dúvidas é muito mais. Aham, Tem uma turma nossa que tem 120 alunos na pós-graduação. Você olha, imagina, o chat não para, não para. Então, você tem é. o seu mais as dúvidas, mas está sendo uma experiência nova e muito boa. Muito boa. Lucas, primeiro queria te agradecer, né, por ter aceito o meu convite. Duas vezes, né? Dois convites, na verdade, porque eu quero que a gente fale aqui um pouquinho também da sua participação no nosso congresso aqui de farmácia estética de Minas Gerais, que vai ser em setembro, né? Lá no finalzinho da nossa live, queria que a gente voltasse um pouquinho nessa questão. Mas justamente o tema que a gente vai tratar hoje, que eu te convidei para vir nessa live no meu perfil, que é para falar exatamente um tema que a gente vai abordar lá no Congresso também e que está super em alta aí, o pessoal tá, né, graças a Deus, né, o povo acordou para para essa questão aí da corneoterapia, embora seja uma coisa não muito nova, mas que começou a ser falada aqui no Brasil agora há pouco tempo, né? Eu quero falar com o pessoal que está aí, que está com a gente, que vai ser muito legal essa live hoje. Então, vocês mandem aí para quem vocês acham que vão ter interesse, né? Clica aí no aviãozinho, já vai mandando para todo mundo aí. E quem quiser. Aí, o Lucas já está escolado já. E aí, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem utilizar esse balãozinho que está do lado do comentário aí, que tem um pontinho de interrogação, né? Que dá para vocês fazerem pergunta também, que eu já estou vendo que já tem até uma pergunta ali. Mas antes da gente começar aí nas perguntas, eu vou pedir o Lucas, né, para falar para a gente o conceito disso, né? O que que é, na verdade, isso aí que muita gente às vezes não conhece ou nunca ouviu falar do que é a corneoterapia. Ana, a gente deu uma inventada no nome, né? Corneoterapia. Ah, Né? Nome inventada, né? O nome existe, é um termo que é pouco citado, né, em publicações científicas, mas a corneoterapia, ela vem, tá relacionado com a camada córnea, tá? Que é a primeira camada da epiderme, que é a primeira camada da pele. Então, essa camada ela é tão importante que depende muito dela toda a via de sinalização que vai acontecer nas camadas que vêm abaixo, né? Dentro da própria epiderme, dentro da camada granulosa, que vem logo após ela, da espinhosa, da basal, e que essa camada chamada de epiderme ainda se comunica com a derme através da camada da junção, chamada junção dermo-epiderme. Eu uhum. acho que muitos profissionais hoje da área da estética, por uma falta até de, não digo de compreensão, mas de falta de juntar o quebra-cabeça. Compreensão todo mundo tem, todos os colegas que estão nos assistindo aí e da estética têm. O conhecimento de anatomofisiologia da pele. O que falta, às vezes, é conectar certas pontas, assim como a nossa pele está toda interconectada. E é isso que eu acho mais legal da corneoterapia. Vou dar um exemplo. Se uma pele, a gente sabe então que a camada basal, né, vamos focar então na epiderme, porque não vai dar para a gente falar de outras camadas. Mas o que é curioso é que muita gente procura tratar rejuvenescimento com foco só na derme. Não está errado, mas só na derme não. Você precisa olhar para as outras camadas. Por que eu digo isso? Porque a epiderme, ela nunca é vista como a camada principal quando o cliente quer reduzir rugas, linhas de expressão. Primeiro a gente foca no quê? Colágeno. Se alguém perguntar para a maioria dos profissionais, se você for fazer um tratamento para um paciente que está buscando rejuvenescimento, o que você vai tratar? Ele vai falar colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, o que não está errado. Uhum. Uhum. Muita gente esquece vírgula e também da epiderme, porque muita da sinalização da nova síntese de colágeno, da elastina e das glicosaminoglicanas vem via epiderme, vem via liberação de fatores de crescimento que muitas vezes são liberados pelos queratinócitos, mas que respondem principalmente ao estímulo da primeira camada, da camada córnea. Por isso, então, Uhum. a tal da corneoterapia. É uma forma da gente olhar para essa camada que é uma camada formada por células mortas, então parece que é só tacar ácido
descama tudo, né? Porque é só camada córnea, é um monte de queratina achatada, né? Que não serve para proteção da pele e só serve para acumular, fazer hiperqueratinização, porque quando a camada córnea ela não tem uma descamação correta, as células vão acumulando e a gente tem uma pele áspera e sem brilho, porque é uma pele que tem queratina acumulada e essa queratina, imaginem que ela não fica de forma uniforme, ela não forma um chão de porcelanato, ela forma, na verdade, superfície de aquele chapisco de concreto, né? É isso que é hiperqueratinização. O nome já diz, né? Hiper, muita. Queratinócito, todos os dados, mas aí eles não descamam. Aí vem a pergunta. Por que eles não descamam? Por que eu tenho que olhar para essa camada, pensar na corneoterapia e tentar resolver esse problema? Porque ele não está descamando por algo que está faltando lá embaixo. Tá? Está faltando nas outras camadas. Por quê? O caminho que a célula toma, naturalmente, né, é estar na camada basal, a célula, todas as células da epiderme, nossa, elas, podemos dizer assim, nascem na camada basal. Na lâmina é onde a gente tem as chamadas células tronco ou stem cells. É a camada germinativa, né? É onde tem a divisão celular. Exatamente, também conhecida como germinativa. Lá a gente tem a proliferação celular. Mas depois que as células proliferam, existe um outro processo chamado de diferenciação celular. Proliferação é diferenciação, não é isso? A diferenciação ocorre quando a célula já está formada, então ela vai se diferenciando. E aí, isso que é legal estudar na corneoterapia é o processo que leva à formação da camada córnea. O que acontece ali dentro da célula? Quais são os filamentos presentes no citoesqueleto da célula que conseguem fazer ela se movimentar, ao mesmo tempo mudar a sua formação, liberar os ácidos graxos, as ceramidas, os lipídios necessários para sinalizar essa formação do cemento celular e também da quebra dos corneodesmossomas que estão segurando uma célula na outra. Então, aí eu chego naquela camada chapa de queratina, onde entre uma célula e outra, tem os chamados corneodesmossomas. Vocês querem ver um corneodesmossoma? Acho que eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Olha! Nossa live é interativa, gente. Presta atenção. Vou virar aqui, ó. Aqui, ó. Dá para ver aí? Tá vendo? Isso aqui é um exemplo de corneodesmossoma. A gente tem a E-caderina, temos a P-caderina. Deixa eu colocar no modo tela cheia aqui que vai ficar mais legal. Ó, então é assim, ó. É o seguinte, Ana. Existem conexões das células com a lâmina basal. Isso aqui a gente chama de hemidesmossomas. Sim. Que são esses aqui, ó. Integrina alfa 6, beta 4, alfa 3, beta 1. Essas mesmas conexões... São proteínas, proteínas, né? São proteínas, tá? Estão ligadas aqui. Mas entre uma célula e outra, a gente não tem isso daqui. A gente tem isso daqui, ó. A gente tem as E-caderinas, as P-caderinas, a gente tem os desmossomas, como, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui é desmocolina, isso aqui é desmogleína, tá? E a gente tem também as gap junctions, né? Que ajudam as células a trocarem, né, informações, tá? Então, tudo isso, né? Isso aqui, uma hora precisa soltar. Se isso aqui ficar preso e nunca desprender, essa célula não descama. Ela vai se diferenciando, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a... olha que legal, ó. Tem uma informação importante também, né? Essa conexão entre uma célula e outra aqui que vocês estão vendo, ela é cálcio dependente. Olha o cálcio, o cálcio fica aqui. Se você der um zoom aqui nessas proteínas, é legal porque a gente sabe que tem muito cálcio aqui. Por isso que tem algumas terapias, por exemplo, com alfa-hidroxiácidos, que o alfa-hidroxiácido, o que ele faz? Ele é quelante, né? Ele quela, ele aprisiona o cálcio. Aí o que acontece? O cálcio fica indisponível, e aí o que acontece com isso aqui? Ele, desprende. Olha o que acontece. Tá vendo? Então,
é muito importante que a gente entenda todo o processo. E são esses detalhezinhos que eu gosto de ensinar, porque é o que eu falo, todos nós sabemos muito bem como a pele funciona, mas a gente sabe muito de forma resumida. Por quê? Muito Principalmente superficial, eu profissionais. acho que é muito superficial no conhecimento, né? E não é um pecado isso, porque não dá para saber tudo, né, Ana? Mas eu vejo que muitos profissionais, e não de forma errada, buscam muito conhecimento em procedimento. E tem que Sim. saber. Isso é o mais importante, tá? Mas eu acho que as minhas aulas, o que eu gosto é de dar sempre um pouco a mais, né? Aquele a mais que não é nem o paciente que vai gostar tanto, não é o paciente. Porque se você chegar para o paciente e falar assim, ó, eu vou quelar seus ninhos de cálcio agora para que a junção, para que as corneodesmossomas se afastem e suas células descamem. Ele não está preocupado, ele só quer ver Não. a pele bonita, mais lisinha depois de um procedimento. E eu vejo que muitos profissionais buscam esse aprofundamento no cuidado e, como eu disse, corretamente. Você tem que tomar cuidado com que equipamento você está usando, aprender a usar direitinho, não para não ter intercorrência. Isso é muito legal. Mas é muito legal também a gente, no momento que está fazendo o procedimento, saber visualizar o que está acontecendo no nível celular, no nível molecular até, né, da pele do paciente. E às vezes você guarda essa informação, mas conforme a gente vai aprendendo mais esses detalhes, a gente começa a ter insights muito legais. Por exemplo, eu lembro que quando eu aprendi essa questão do cálcio, que está presente nessas junções que deixam as células conectadas, eu já comecei a pesquisar outras substâncias que atuam como quelante de cálcio e que poderiam ser usados para fazer um peeling, mas um peeling mais suave, por exemplo. Então, hoje eu estou estudando aminoácidos, carnitina, Uhum. sabe? Que tem uma possibilidade de quelar esses metais para que eu possa, por exemplo, imagina que legal se a gente pudesse desenvolver um peeling de aminoácidos. Alguém já ouviu, alguém já fez isso alguma vez? Uhum. Não. Eu não que eu me lembre, eu também não lembro. Mas né, é muito legal a gente ter esses insights que vêm, na verdade, de quando a gente começa a se aprofundar cada vez mais no estudo da pele. A corneoterapia, ela é isso, ela é um aprofundado nos detalhes que estão presentes na camada córnea e como essa camada é dependente das demais. Como que uma célula chega até ali e como que eu posso deixar essa pele com uma camada córnea que esteja de acordo com o tratamento que eu vou fazer. Então, de forma resumida, né, é isso que eu gosto de ensinar aí na minha aula de corneoterapia, que inclusive é o que a gente vai falar lá No no nosso. congresso, né? Vai ser maravilhosa essa aula aí. O povo está muito, tá todo mundo esperando ansiosamente. Eu vou falar para você, Lucas, uma coisa também que o pessoal aí que já está acompanhando a gente aqui. Gente, você acredita que esse congresso, a inscrição para estudante, né? Eu vi aí que tem algumas pessoas aqui que parece que são estudantes também, tá R$ 40 dividido de 12 vezes. Vezes. Dividir de 12 vezes, tá, gente? Então, assim, Eu, eu para gasto. profissional, eu acho que é R$ 60, se não me engano, né? E assim, a nossa grade de estética tá maravilhosa, assim, é tudo nível Lucas Portilho, viu, gente, que tá lá, porque não sei se você já viu lá, Lucas, mas tem bastante gente e tem coisas muito diversificadas também, tem muito cuidado da pele, mas tem muito procedimento, enfim. E eu vou pegar o gancho disso que eu estou falando aqui para até te perguntar uma outra coisa que eu sei que você vai esclarecer para muita gente aí, exatamente sobre o que você falou, que tem muito profissional, assim, a grande maioria do pessoal que me segue são profissionais da estética, né? Trabalham com estética, assim como eu. E a gente vê, sim, até que hoje está mudando um pouco, eu estou ficando muito satisfeita. Eu dou muita aula para dentista também, né? E para biomédico, para enfermeira, enfim. Mas os dentistas em si, que eles são excelentes injetores, né? São grandes conhecedores da anatomia da face e etc. Eu super aprendo demais com eles. E eles falam que eles têm muito o que aprender com a gente, né? Farmacêuticos, porque essa parte mesmo da cosmetologia, da cosmiatria, é uma parte que eles se sentem um pouco devendo.
E eu estou muito feliz hoje, porque cada dia mais eu vejo que eles estão interessados em estudar isso, tanto eles quanto os outros profissionais que trabalham com estética e que se sentem, às vezes, né, defasados nesse tipo de informação. O que você diria para esses profissionais, né, com relação a por que que não é somente aplicar o Botox, somente preencher, somente colocar um bioestimulador de colágeno? Por que que é importante essa questão da corneoterapia para o resultado destes procedimentos no consultório? Porque quando você faz esse tipo de preenchimento, né, ou tipo de procedimento, na verdade, o que eu brinco, né, é que a gente faz, a gente deixa a pele com um aspecto mais jovem, mas a gente ainda vai ter um aspecto envelhecido por dentro, que é o que a gente não vê, né? Então, a corneoterapia ela é importante até para você definir qual que é o ativo e se há necessidade de aumentadores de permeação cutânea para cada ativo. Então, imagina o seguinte, o paciente vai fazer uma toxina, legal, você vai resolver o problema dele, né, de não fazer os movimentos, né, para não marcar as rugas, se bem que no meu caso aqui eu fiz toxina, mas aqui eu demorei, né, ó, tá vendo? Já tá marca de expressão que agora só com preenchedor, mas o que está acontecendo aqui na minha pele nesse momento? Eu resolvi, ó, eu coloquei, ó, já tá bem legal, não tá mais fazendo aqui aquelas linhas, mas lá dentro da minha pele, eu ainda tenho processos acontecendo que estão contribuindo cada vez mais para o envelhecimento do meu rosto, da minha pele. Então, se eu pensar desde o anti-aging que eu estou utilizando, a pergunta eu uso toda noite aqui o creme, se bem que eu tenho sido bem relapso esses últimos meses, mas eu tenho um monte de creme lá no meu banheiro. Quando eu passo esse creme, quanto eu estou entregando de fato de ativo para minha pele? Se eu estou com uma pele muito espessa, será que realmente eu estou conseguindo entregar aquilo que eu planejei? Muitas vezes não. Então, mesma coisa, o preenchimento, assim como a toxina, eles são ativos que atuam de forma momentânea na nossa pele. Eles não estão induzindo síntese de colágeno, eles não estão diminuindo a formação de radicais livres, né? Uhum. Cornoterapia, Ana, pensa até na questão da camada acima dela. Sabia que tem uma camada acima da camada córnea? O É a manto hidrolipídico? Então, não, na verdade não tem. É a gente que está apelidou a camada de microbioma. A gente está Ah, o chamando microbioma. Uhum. a quarta camada da pele. O que eu considero que faz parte da cornoterapia, porque todos os micro-organismos, né, eles estão depositados na camada córnea. E olha que legal, se a gente não estuda isso, a gente não sabe que hoje dá para você modular a microbiota cutânea. Até transplante de microbioma da pele já está sendo estudado. Mas o que a gente tem de fato para colocar hoje na cosmetologia é, por exemplo, fazer um botox, fazer uma toxina botulínica com preenchimento no paciente e no home care, ele fazer uso de produtos que você aumenta a quantidade ou a população de Corynebacterium, por exemplo, que é uma bactéria que gosta e que contribui para a hidratação da pele. Ao mesmo tempo, isso são ativos que fazem, tá, gente? Quem tem dúvida de como que faz isso, a gente é só selecionar o ativo certo. Você pega lá um ativo numa concentração certa, um bioecólia, por exemplo, Facebiome, Bionome, tem bastante ativos hoje. Você coloca num creme, o paciente passa toda noite e aquele creme ele consegue controlar a população de micro-organismos. Deixa crescer o que é bom, por exemplo, as bactérias, que mantém a pele hidratada, que reduz, tem até um ativo, que é um bacillus fermentado, que ele diminui rugas atuando só na camada córnea, atuando na epiderme, ele consegue melhorar o aspecto das linhas de expressão. E aí, a gente consegue também diminuir as bactérias que a gente não quer. Então, por exemplo, um paciente com pele oleosa, você colocando o ativo certo, um ativo que modula o microbioma, você diminui o Cutibacterium acnes, diminui ele, para poder ter o aumento das bactérias que mantêm a pele hidratada. Resultado, o paciente vai ter menos produção de oleosidade. Não só isso. Lembra o seguinte, aí já estamos indo para a acne, que é uma outra esfera, mas eu já vou fazer o link.
Se a gente diminui Cutibacterium acnes, eu tenho menos bactérias que vão gerar processos inflamatórios na nossa pele, e aí a gente vai ter uma pele menos inflamada, a gente vai ter uma pele menos oleosa e, ao mesmo tempo, mais hidratada. Então, a corneoterapia, ela também considera esses bichinhos, né, essa população de micro-organismos que está sendo muito estudada e que a gente precisa também aprender a modular. Então, esse é um outro ponto. Então, respondendo sua pergunta, por que é importante, além dos procedimentos, entender tudo isso? Porque faz parte do protocolo, né, no home care do paciente, você entendendo sobre corneoterapia, você vai conseguir ter o entendimento para indicar vários produtos, seja ele industrializado, seja ele manipulado, ou os dois, se você quiser, porque só tem coisa boa hoje no mercado, né? Eu falo que a gente está passando por uma geração assim excelente na área da dermatologia, da cosmetologia e da estética, que é difícil você achar um produto ruim no mercado, né? Tá todo mundo num alto nível, e o Brasil tem excelentes formuladores, então essa é a resposta. Importante entender da corneoterapia além do procedimento estético, porque ele vai, sem dúvida, complementar o que você fez lá na clínica. Exatamente. Assim, eu vou até além um pouco, sabe, Lucas? Porque eu sempre falo isso para os meus alunos e para os meus pacientes, que quando você aplica Botox, você pode até aplicar o Botox regularmente, mas a sua pele não deixa de envelhecer por causa disso. Né? Então, assim, o Botox, ele é a cereja do ele deveria ser a cereja do bolo para gente que trabalha com estética facial, né? A gente precisa cuidar da saúde da pele, manter essa pele saudável, agir no sentido das terapias que hoje a gente fala pró-aging, né? A gente não fala mais anti-aging, porque a gente quer o quê? Envelhecer com qualidade. Então, a pele vai envelhecer? Sim, ela vai envelhecer, mas a gente quer que ela tenha saúde nesse envelhecimento. E aí, o Botox dura mais, fica mais bonito, né? O próprio preenchimento, o bioestimulador de colágeno, que eu falo muito com o pessoal, que adianta você aplicar um produto ali que vai bioestimular uma pele que está doente, vai bioestimular um fibroblasto que não tem, que está com a mitocôndria doente também. Ele vai fazer o quê? Ele não vai fazer, não tem como fazer. Eu falo que quem só olha para toxina e preenchimento, você está deixando as pessoas bonitas por fora e feias por dentro. Não, e às vezes até por fora fica feio também. Porque é o que eu te falo. Você faz um botox numa pele que está toda manchada, que está, né? Porque o fotoenvelhecimento, o envelhecimento da pele engana muita gente. Muita gente se engana ao pensar que o envelhecimento é só ruga. O envelhecimento não é só ruga. O envelhecimento é uma pele com uma coloração heterogênea, é uma pele cheia de telangiectasias, é uma pele que, entendeu? Então, assim, se você não cuida da pele, continua só fazendo botox, você vai continuar envelhecendo do mesmo jeito, né? Boa. E aí você falou uma questão. Oi. Pode falar, desculpa. Você falou uma questão muito importante que eu saliento sempre também, que é a questão da hidratação. E quando você vai pegar, por exemplo, a área de olhos, que é uma área que entrega idade demais, né? A área de olhos. Você sabe, quem faz Botox sabe que tem algumas ruguinhas na área dos olhos que você não tira com Botox. Você não tira com Botox. Você não tira com nenhum desses outros procedimentos. Você tira cuidando da pele. Por quê? Quando você aumenta a hidratação, você diminui rugas. Tem um vídeo maravilhoso da Faculdade de Medicina da USP, que eu coloco nos meus cursos, que mostra exatamente quando você aumenta o tuil, né, que é aquela perda de água transepidermal, como que a pele murcha, né? E esse murchamento da pele causa o quê na superfície? Rugas, porque é desabamento da epiderme na derme. E aí, com o tempo... Pode falar, Ana, desculpa, ficou interrompendo você. Eu já vou pedir para você falar, que eu sei que você tem coisa importante para falar. Mas aí, finalizando o raciocínio. Tá. Finalizando o raciocínio. Quando você consegue segurar essa água, que na verdade é o que a grande maioria dos ativos hidratantes vão fazer, e aí
trabalhando o microbioma, como você falou, a gente também consegue, a gente vai reter essa água mais dentro da pele. E é esse que é o nosso objetivo. Então, até o ácido hialurônico, que eu falo com os meus alunos, não adianta você colocar ácido hialurônico lá dentro se não tiver silício. Porque o silício é que vai segurar a água junto do ácido hialurônico. O silício faz parte da estrutura da derme também ali, que vai ser o quê? Vai ser o alicerce da pele. Se aquele alicerce desaba, se você tem uma junção dermoepidérmica fraca, você vai ter ruga. Não adianta. Você pode colocar o melhor bioestimulador, o melhor preenchedor, que você não vai ter resultado. Então, daí que a gente tem que entender. Cuidar da pele é um passo que tem que estar junto com esses procedimentos estéticos. Não pode se desmembrar isso. Isso daí tem que caminhar junto. Perfeito, Ana. E aí eu tava louco aqui para falar, porque olha só que legal isso aqui. Veio muito de encontro com o que você estava falando. Esse slide aqui, ó. Que é o seguinte, quando só você estava falando da hidratação, quando a gente mantém a pele, parece uma coisa boba, né? Ah, hidratante. Mas a hidratação ela cria um ambiente propício para que as células desempenhem a sua função. Né? E uma célula que desempenha a função é uma célula que tem aqui, ó, filamento de queratina, filamento de actina. Para quem não sabe, isso aqui faz parte do citoesqueleto dos queratinócitos. Então, olha só, isso daqui, gente, ó, extrato basal, queratinócito. Então, imagina, essa célula, ela responde a estímulos que vêm de cima, da camada córnea. Começa lá em cima. Só que o que está conectado em cima também está conectado embaixo, com a nossa derme. Olha o colágeno aqui, tá? Aqui é a derme. Então, o que muita gente não sabe é que existe uma conexão, um canal direto entre o queratinócito e os fibroblastos. E é através dessa conexão. Então, se eu tenho uma epiderme desidratada, essa conexão ela começa a não funcionar. Tá? Por quê? Então, essa célula, dá uma olhada aqui. Isso aqui, gente, é o citoesqueleto da célula do queratinócito. Ele está ligado através de várias proteínas com as fibras de ancoragem. Laminina, integrina, que a gente vê aqui. Tá? E uma coisa legal também, o receptor de Epidermal Growth Factor, que é o fator de crescimento epidermal, também conversa com essas conexões. E ao mesmo tempo, Ana, olha que legal isso aqui. A conexão vai além da junção dermoepidermal, porque aqui é a lâmina densa, é a lâmina lúcida, que a gente tem aqui a junção dermoepidérmica, e aqui já é a derme. Ou seja, as fibrilas de ancoragem estão conectadas ao colágeno que o fibroblasto sintetizou. Então, existe uma conexão direta entre o que... E não é, a célula não fica conectada só aqui, não. Tudo que faz parte do conteúdo de um queratinócito conversa com o que está acontecendo na epiderme. A gente chama isso de comunicação celular. Isso eu acho a parte mais legal da nossa pele, que é essa interconexão que existe. É muito mais complexo, obviamente. Isso aqui é só uma pequena fotografia do que acontece na nossa pele, mas o que eu gosto de ensinar realmente são esses pequenos detalhes, né? Que aí a gente começa a pensar de forma científica, né? E inteligente na junção de ativos. A gente começa a fazer o link. Vou dar um exemplo, vai? Vou dar um exemplo aqui, ó, olhando nesse aqui mesmo. Poxa, faz sentido eu colocar um fator, num creme, né? Uma loção, um cero, um fator de crescimento EGF? Faz. Ele vai estimular o fator de crescimento. Esse aqui é o receptor, tá? Então eu preciso fazer alguma coisa ligar aqui. Normalmente a gente já tem o fator de crescimento natural, mas eu posso colocar num creme, ele vai estimular aqui. Eu sei que essas integrinas aqui, alfa-6, beta-4, alfa-3, beta-1, se eu tenho deficiência delas, e sabe por que a deficiência delas acontece? Porque a gente toma muito sol. É comprovado que a radiação UVB, ela diminui a expressão dessas proteínas, então é como se eu não tivesse essas proteínas. Como que a epiderme vai conversar com a derme? Não conversa mais. Porque a única forma de se conectar, isso aqui é a telefonia que a gente tem lá nas nossas células. Ó, é TIM, é vivo, é claro. Se você cortar tudo aqui, você não se comunica mais com a derme, tá? Então, faz sentido colocar um ativo que atua na junção dermoepidérmica, e tem ativos que atuam aqui. Tem sentido colocar isso? Tem. Agora, tá vendo todas essas proteínas aqui, intermediárias? Uma falha na expressão de uma delas já acaba gerando
uma barreira deficiente. Já é um motivo para a gente ter uma dermatite atópica ou algum tipo de disfunção na nossa pele. Então, é bem importante a gente conhecer esses detalhes, né? Deixar tudo anotado. Eu brinco hoje que ninguém precisa ficar frustrado. Ana, tá ouvindo aí? Travou. Tô ouvindo. Travou um pouquinho, mas tá. A sua voz tá saindo, só a imagem que travou. Oi, tô aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, pessoal. Oi, oi, oi. Oi, gente, vocês estão me ouvindo aí? Ah, então pode ser que seja algum probleminha lá com o Lucas, ele vai voltar, tá? Olha só, gente, eu queria que vocês fizessem perguntas. Eu já vi que tem uma pergunta aqui e eu vou mandar, eu vou falar sobre ela agora, tá? Mas mandem aí mais perguntas. Mandem aí mais perguntas que a gente vai responder, tá? Estamos com 36 minutos de live aqui, a gente vai responder as perguntas daqui a pouquinho. Voltou? Voltamos. Lucas, isso aí que você está falando, eu fiquei assim maravilhada com esse slide, porque assim, você sabe que eu tenho um curso de melasma que ele chama Melasma Crosstalk. Isso aí que você está falando é o crosstalk, Isso. né? É o crosstalk. Eu falo para os meus alunos, é a conversa atravessada, é o telefone sem fio, que uma célula não vive sem a outra, gente. E isso começou, esse termo, né, vem lá de 2019 do Congresso da AAD, lá que foi em Washington, na época, se não me engano, em março, que foi discutido lá um artigo que fala assim: será que o melasma é uma desordem do fotoenvelhecimento? E aí ele tem uma imagem maravilhosa que eu não me canso de falar em todos os meus cursos, minhas palestras eu coloco, que é justamente do queratinócito que conversa com o fibroblasto, até o adipócito, né? Até o fibroblasto conversando e o endotélio vascular conversando. Todas as células se comunicam. Então, assim, essa questão da corneoterapia, para mim, ela é fantástica, porque ela corrobora tudo isso que eu estudei sobre o melasma, que eu estudo até hoje, e que realmente mostra para gente que se não tiver uma conversa efetiva entre as células, a gente não vai ter uma pele saudável. E a gente começa a ter as disfunções, é o que você falou. Aí tem a rosácea, tem a pele sensibilizada, a pele sensível, aí tem o melasma, né? E aí as outras disfunções aí da pele, né? Tá me Tô ouvindo, Lucas? ouvindo, sim, tô ouvindo. A gente tem perguntas, Ana? Temos. Aí eu queria que a gente falasse aqui agora, ó. A corneoterapia, ela pode ser tópica e oral? Ela pode, oral eu não falo muito não, tá? Mas se a gente pensar em substâncias que a gente toma que melhoram a camada córnea, a gente pode considerar que sim, tá? Não tem nenhuma regra que diga que possa ser só tópica. Ela é mais tópica. Oral, ela pode ser no sentido de a gente usar antioxidantes ativos, né? Que aumentam os antioxidantes endógenos das nossas células. E também, eu estava pensando aqui, Lucas, também, por exemplo, ativos que aumentam o turnover celular, como, por exemplo, o hidroxitirosol, né? Também. Porque quando a gente diminui, né? Ó, como eu sempre digo, se a gente melhora o ambiente onde as células estão, ela vai desempenhar o seu papel, que é diferenciar, chegar na camada córnea e descamar. E o que melhora o ambiente onde as células estão? Substâncias antioxidantes e substâncias que aumentam o poder antioxidante natural das nossas células. Como você bem falou, Sim. tirosol, ele é um aumentador do fator de transcrição NRF2, que é um fator de transcrição que vai lá e faz com que as nossas células sintetizem mais glutationa peroxidase, que mais? Catalase,
né? Superóxido dismutase. Então, essa produção dessas substâncias que eu acabei de falar, que são antioxidantes naturais, endógenos, que a gente fala, né? Produzidos pela nossa própria célula, elas vão ajudar a deixar as células, né, num ambiente mais propício para elas se diferenciarem. Então, também pode ser considerado, sim. Uma pergunta eu não tinha pensado nisso, mas já vou pensar em incluir no meu curso ativos de uso oral também. E aí a Ângela perguntou se você pode dar algum exemplo, se você lembra aí de algum exemplo de algum ativo que vai atuar na junção dermoepidérmica. Tenho, de cabeça assim, eu lembro do Gatulini Link Lift, tá? Eu tenho, qual mais? É o que eu mais uso, Link Lift, e tem o Colalift 18 também. Não existem muitos, tá? Até porque as empresas não investem muito nisso, tá? Deixa eu digitar aqui para vocês, ó. E os dois tem no Brasil, tá? Colalift 18. Ah, escrevi errado, peraí. É Colalift. Lift, 18. E tem o Gatuline Link and Lift. Agora, é aquele negócio que você falou, né, Lucas? A gente tem que garantir que esses ativos serão realmente permeados, né? E que eles consigam chegar na junção dermoepidérmica. E aí eu vou pegar um gancho disso aí que você falou para te fazer uma pergunta também, que você fala muito bem sobre isso, já fiz seu curso, né? Reverse, e você fala sobre a questão do envelhecimento, né? Com muita propriedade. Falar para a gente a importância, então, da gente estar prestando atenção nessa questão do espessamento da capa córnea, principalmente nas mulheres pós-menopausadas. A gente sabe que a gente tem esse espessamento, né, que é derivado dessa questão da falta do hormônio aí. E como que, então, você vê essa questão, né, da corneoterapia para essas pacientes e no sentido de melhorar, então, o resultado desses tratamentos pró-aging, vamos dizer assim, né? Esse é um ponto interessante, porque ao mesmo tempo que a camada córnea fica hiperqueratinizada, então a gente pode dizer que a gente tem um aumento irregular, né, de acúmulo de células, o contrário não acontece com as outras camadas. A camada granulosa fica atrofiada, né? Atrofiando, e às vezes a gente tem até ausência de camada granulosa em alguns casos. Então a pele vai ficando fina. Então você imagina, uma pele que tem uma camada córnea muito grossa, você coloca um ativo, não é nenhuma questão do ativo não permear, tem isso também. Mas tem a questão de que a pele já não está se comunicando, as células já não estão interconectadas. Porque existe o caminho correto, é existir uma camada granulosa antes da camada espinhosa. Caso contrário, você não vai ter vias de sinalização para poder chegar até a camada basal e dizer para as células da camada basal ou germinativa, né? Ó, hora de proliferar. Ela não recebe esse sinal. Então ela para de proliferar. Por que ela parou de proliferar? Porque ela quis? Não, porque o sinal lá de cima, né? A célula, ela não está sentindo que está descamando célula, né, Ana Paula? Se a gente parar para pensar, a pele, ela é, não vou dizer que é um ser inteligente, ela é um órgão. Mas é interessante isso, né? Tem um acúmulo de célula lá em cima, não está a célula descamando. Opa, para que eu vou mais célula aqui embaixo? Tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Ninguém avisou ela ali que tem uma camada inteira granulosa que está quase sumindo de tão fininha que tá. Então é o ponto interessante da gente pensar, né? Que quando a gente faz a corneoterapia e tira essas células que estão acumuladas, por que aumenta o turnover? Porque se está descamando célula, a camada basal volta a sentir necessidade de proliferar para depois a diferenciação ocorrer. Então é muito e o que eu falo muito com os meus alunos com relação à questão da pele pós-menopausada é que essa atrofia, né, ela leva, né, tem várias consequências, mas tem a consequência, por exemplo, da falta de hidratação. Por quê? Da falta de nutrição. Porque justamente não é só que ela fica atrofiada, mas ela perde, né, também aquelas invaginações, né, da epiderme dentro da derme, aquilo ali vai ficando tudo retinho e você diminui a comunicação, até mesmo porque diminui a área de contato,
né, da epiderme com a derme. E, gente, a gente tem que lembrar uma coisa que eu falo, gente, a epiderme não tem vaso sanguíneo, né? Como é que as células da epiderme são nutridas e são alimentadas, são hidratadas? Através dessa comunicação com os vasos sanguíneos da derme, né? E também, né, com toda a questão, com toda a matriz dessa celular, enfim. Mas é muito importante essa comunicação. E quando a gente tem essa atrofia, a gente perde muito essa comunicação. E aí acaba que a gente tem um prejuízo. Então, por isso que a pele pós-menopausada é muito mais ressecada, né? Uma pele... E peles mais ressecadas são mais enrugadas, porque a gente acabou de falar aqui que a pele, quando ela está seca, ela murcha, né? Então, por isso que procedimentos que a gente faz no consultório, que trazem imediatamente a água para a pele, a paciente sai do consultório sentindo que tem menos ruga, né? E é isso que a gente precisa fazer, não só um efeito Cinderela no consultório, mas fazer no dia a dia, no tratamento dessa pessoa, no dia a dia, no home care, porque ela vem no meu consultório uma vez a cada 15 dias, sei lá, uma vez por mês, mas em casa, né, ela tem que fazer, continuar fazendo esse tratamento lá e continuar levando esse efeito, né? Então, é isso que eu tento salientar também com os meus alunos, principalmente para essa pele que está pós-menopausada, que não tem esse sinalização também do hormônio, né? Exato. E não é tão simples hidratar. Parece que é simples, né? Tem tanto hidratante no mercado, mas uma das coisas que eu ensino no curso eu vou falar lá no congresso de farmácia, vai ser sobre essas técnicas, né? Que a gente pode mesclar para realmente pegar todos os tipos, né, de hidratação que a gente tem, né? Desde aumento de barreira, distribuição da água na pele, aumento de filagrina, aumento de involucrina, aumento de ceramida, ácido graxo, colesterol. Então, tudo isso, a gente vai abordar isso lá no curso. Então, não percam, pessoal. Lá no congresso, Lá no congresso. De Minas, vai ser bem legal a aula. A palestra do Lucas vai ser dia 24 de setembro, às 16h30, tá? Mas nós temos também, a partir do dia 22, né? O congresso vai do dia 22 ao dia 25, totalmente online. Eu vi que tinha gente aí perguntando, ele é 100% online, tá? Esse ano, gente. O Congresso de Farmácia de Minas Gerais é um congresso super tradicional, ele é o segundo maior congresso de farmácia do Brasil, ele só perde para o Congresso de São Paulo, né? Quando a gente tem o congresso presencial, né? Ele costuma ser um sucesso. E o congresso de farmácia é o segundo que a gente vai ter dentro do congresso, né? Do congressão, vamos dizer assim. E também a nossa primeira edição foi maravilhosa, a primeira edição online, ao vivo, né? Tinha gente sentada nos corredores da sala, enfim. E esse ano, para fazer caber toda a grade do que a gente queria colocar, nós tivemos que fazer 2 salas. Então, nós vamos ter 2 salas virtuais, né? Então, vai ter palestras que vão acontecer concomitantemente, mas isso dá para ver lá no site do Congresso, tá, gente? Eu vou falar aqui no final para vocês, tinha gente aí perguntando, mas na minha bio tem também, tá? Um link lá para quem quiser saber sobre o Congresso. Aliás, Lucas, você podia falar um pouquinho da Consulfarma também, né? Para o pessoal aí. Consulfarma vai ser o congresso, vai ser presencial, tá? Não vai ser online. Esse vai ser presencial lá no Holiday Inn, em São Paulo, dias 29 e 30 de setembro e depois, não, desculpa, 30 de setembro, 1 e 2 de outubro. É isso. Tá? Último dia de setembro, 1 e 2 de outubro. Lá no Holiday Inn, focado para personalização de formulações. Então, o Consulfarma é a maior consultoria de farmácia para farmácias de manipulação que existe no Brasil e é o maior congresso que tem no mundo para formulações personalizadas. Digo com toda certeza, porque já viajei para os Estados Unidos, para a Europa, quando você vê lá o mercado de farmácia de manipulação, é muito diferente. O Brasil está 1000 anos na frente desses países. É estranho falar isso, né, Ana? A gente está na frente dos Estados Unidos, não é possível. O dólar está eu tenho muito orgulho de falar isso. Mas é verdade, gente. Primeira vez que eu fui, eu lembro que eu fui para Califórnia, né? Estava lá em Los Angeles, falei, vou visitar farmácias de manipulação. O que foi aquilo? Eu me senti quando eu comecei a manipular em 1999 aqui no Brasil.
Eu me senti nos anos 90 quando eu entrei naquelas farmácias que tinham lá. E não era uma só, não, a maioria. Então, lá, mas o mercado lá está evoluindo. Tá? É claro que lá eles têm muito produto industrializado para tudo. Então, é mais difícil realmente. Não é uma cultura deles ter lá a manipulação. Aqui no Brasil, são 6 mil farmácias que existem. Quando a gente fala isso lá fora, eles falam, uau, muita coisa. Exato. E a Consulfarma é a maior empresa hoje de produtora de material científico para as farmácias de manipulação. E a gente gera cursos e muito conteúdo científico. E aí esse congresso é o maior que existe. Esse ano, excepcionalmente, por causa da pandemia, a gente não fez o congresso ano passado, né? Ele foi online. E esse ano a gente decidiu fazer, mas de uma forma bem segura. Então não vai ser no pavilhãozão do AMB, ele vai ser menor, vai ser no hotel. Assim a gente consegue controlar melhor a entrada e o fluxo de pessoas, né? As salas a gente dividiu muito mais, porque no congresso normal são, acho que 6, 7 salas, 8 salas. Agora a gente vai ter umas 20 salas lá, conseguimos dividir bem. E é isso, vai ser interessante para quem quiser. Como prescreve ativo anti-aging para celulite, para acne, qual concentração que eu uso, que associação que eu faço. Posso misturar oral com tópico, quantos miligramas eu uso, tudo isso está lá, né, para vocês aprenderem. São muitos cursos, deve ter uns mais de 40 cursos, né, no formato presencial, volto a dizer, e vai ser um prazer receber vocês lá. Mas corre também, porque né, já está Já vendendo. está no último lote, né? Já, né? Está no segundo lote, eu acho, né? Segundo? No segundo lote. Mas corre, porque como as salas são menores, a capacidade é reduzida esse ano, já tem curso que acabou, tem outros que estão lá finalizando, porque não é que as salas são menores, a capacidade de alunos é reduzida. A gente diminuiu, né? Não vamos colocar um monte Sim. lá por causa da pandemia. Mas é isso. E outra, né? É um congresso onde praticamente 80% dos participantes estão vacinados, são farmacêuticos, né? E então todos já tomaram a segunda dose. Só vai entrar gente que tiver tomado no mínimo a primeira dose. Então, talvez seja o primeiro evento do ano pós-pandemia que vai Sim. ser de forma mais segura possível, né? Em relação a isso. Maravilha. Eu já estou com a minha grade pronta aqui, já estarei lá, como sempre estou, né? Todo ano eu faço questão de ir, porque realmente é onde a gente fica sabendo das novidades, é onde a gente encontra os melhores expositores Isso, também. Ana. Obrigado por lembrar. Vai ter um pavilhão de expositores com os estandes menores esse ano, né? Para não juntar, não vamos fazer aquele stand onde entra um monte de gente, fica todo mundo junto. Não dá para fazer brincar com isso esse ano. Então, os estandes vão ser menores, onde a pessoa é atendida com uma distância, né, razoável, né? Ficou menor, mas mesmo assim vão ter ali, acho que 70 expositores. E quem são os expositores? É diferente do congresso de estética que a galera está acostumado, né? Congresso de estética tem a Tony Derme, você tem a Meso, você tem a Cosmobuild, você tem a BioAid, a Adicus, tem a galera de equipamentos, né? O congresso Consulfarma é diferente. Você vê em primeira mão ativos mesmo. Quais insumos você vai ter na estética, na cosmetologia, para usar tanto de uso tópico quanto de uso oral. Na verdade, na Consulfarma a gente vê antes aquilo que vai vir nas formulações desses fornecedores depois. Depois a gente vai ver a BioAge lançando coisa com o ativo que a gente viu na Consulfarma, a Adicus, a Cosmobuild, entre outros, né? O pessoal está perguntando aqui se estudante de estética pode participar. Pode, gente, tanto da Consulfarma quanto do Congresso de Farmácia. Inclusive, do Congresso de Farmácia, já falei aqui no começo, vou repetir. Estudante está pagando R$ 40 de 12 vezes no cartão, tá? E eu queria chamar a atenção também, viu, Lucas? Você pode falar para o pessoal das suas pós-graduações aí, né, de estética, que vocês também têm, que até dia 20, inscrição de trabalhos científicos, tá? No Congresso, no 15º Congresso de Farmácia, até dia 20 foi estendido o prazo para exposição, né, de trabalhos científicos lá, tá? Depois vou te lembrar aí, vou andar. Será que o Diego está assistindo a live aí? Eu sei que ele estava, porque ele escreveu lá lindo. Sempre que eu faço uma live, ele escreve lindo. É o Diego. Ele entra para
Passo, ó, ele entra e escreve lindo. Tá aí, Diego. Se tiver, se não tiver, eu vou avisar ele, Ana. A gente manda uma newsletter amanhã para todos os nossos alunos, tá Isso que eu bom? ia te pedir. Aham. Tá. O Kelvin tá mandando aí também, pessoal. Ó, o Kelvin Terra, ele é um consultor do Instituto de Cosmetologia, que é o meu instituto que eu tenho também para oferecer pós-graduações. Quem quiser fechar, tem uma pós começando agora, em novembro, um MBA, Cosmetologia Estética. Tá? Começa em novembro, é 100% online, isso é muito mais legal de tudo. Você pode fazer a pós, ser pós-graduado, né, fazendo curso à distância. Procura o Kelvin aí, ó, clica no nome dele, que ele te passa as informações. O Diego foi dormir, ele se lindo e depois ele vai. Mas aqui, gente, o pessoal me pergunta muito esse negócio de estética, de pós-graduação também, né? Então, a pós-graduação do Instituto de Cosmetologia é uma das pós-graduações também que eu indico muito, né? Já dei aula na pós-graduação do Lucas lá no Instituto de Cosmetologia e assim, né? A grade maravilhosa, excelentes professores, todos também grandes amigos lá também eu tenho e muito a organização impecável, né? Como todos os cursos aí do cosmetologia que eu já fui aluna de muitos. Então, assim, tá começando turma nova, né, gente? Então, vocês fiquem de olho aí. Deixa eu ver se eu estava olhando aqui se tinha mais alguma pergunta, Lucas. Fala, o que você ia falar? Não, não, já ia falar que isso é quase 9 horas já. Exatamente, faltam 4 minutinhos, né? E eu queria te agradecer, então, dizer que a gente colocou aqui, né, o site da Consulfarma e eu coloquei o site também aqui do Congresso de Farmácia para vocês se inscreverem, tá, gente? Dá uma olhadinha lá na programação, tá maravilhosa e espero que vocês possam estar conosco nesses dois eventos que vão ser com certeza marcantes aí esse ano para a nossa formação, né? O pessoal falou aí de Isso aí. cientistas da pele, né? Isso aí é maravilhoso. Adorei esse termo que você colocou de cientistas da pele. Muito legal. E o pessoal Falei, perguntou se vai ficar salva. Eu vou deixar salva a live aqui no meu IGTV. Se o Lucas permitir também, vou colocar lá no meu canal do YouTube para o pessoal ver, para, né? Quantas vezes quiser aí. Teve gente que para. chegou agora e está chorando. Não, não chora não, gente. Pode colocar, Ana. Pode colocar. O termo cientista da pele, ele nasceu quando a gente fez um vídeo que, para mim, é o vídeo mais bonito que existe, em homenagem à esteticista, que a gente fez em 2018, não me lembro, mas que foi um vídeo, procurem depois, pessoal, vocês vão ver, vão se emocionar quando vocês virem, que é a pele conversando com a esteticista. Então, foi um roteiro que eu montei junto com a equipe, quando a gente montou o roteiro, e em uma das coisas a gente falou, ó, é a pele falando para esteticista. E no final a gente usou esse termo, né? Foi quando nasceu o termo, você é uma verdadeira cientista da pele. E aí virou o nome do curso, né? Deu origem ao nome que a gente lançou do curso Cientista da Pele. E Ana, Excelente. obrigado pelo convite e parabéns aí pelo trabalho que você tem feito, né, com o melasma. Eu acompanho, estou no seu grupo aí de melasma. Você realmente contribui muito, né, para a formação e se atende também, além de ajudar as pessoas, o paciente, você ainda contribui e divide todo o conhecimento prático que você tem, né, com os colegas da área da estética. Então, parabéns por todo esse trabalho. Obrigada. Obrigada, Lucas. Esse realmente é o meu objetivo. Assim, eu falo que hoje eu estou realizada, porque assim, eu vejo verdade em tudo que eu faço, porque tudo que eu falo para os meus alunos é coisa que eu realmente vivencio na minha prática, né? E tudo que eu contribuo aqui com os meus pacientes é coisa que eu estudo todos os dias um pouquinho, todos os dias, e agora eu tenho a vivência não só minha, né? Eu tenho a vivência dos alunos também. Você sabe disso, né, gente, como professor, isso é gratificante demais para nós, né? Então, muito obrigada mais uma vez, né, por ter aceito o meu convite e estaremos aí na Consulfarma, se Deus quiser. Tchau, obrigada. Tchau, Ana. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço.